Uma boa noite, vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista. Léo Tonin, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. Queria que você comentasse um pouco sobre o porquê o Guarani teve tanta dificuldade no segundo tempo de sair da marcação do Santo André. Obrigado. Bom, é uma derrota muito dolorida, de uma maneira altamente desgastante, porque conseguimos fazer um bom primeiro tempo, diante de uma estratégia montada, muito em função da maneira como o adversário joga. Optamos pela mudança na equipe no aspecto de dar mais velocidades pelos lados do campo, já que a equipe adversária proporcionava esses espaços. Principalmente a gente poderia explorar as costas dos laterais quando eles estavam bastante agressivos na parte ofensiva e a gente explorar as costas deles quando a gente roubasse a bola. Conseguimos ter êxito durante o primeiro tempo, criando boas situações, fazendo 2-0 no placar, mas infelizmente a equipe no segundo tempo voltou completamente diferente no aspecto comportamental, no aspecto de ter uma atitude mais agressiva, como teve no primeiro tempo, de encurtar os espaços da equipe do Santo André, e não conseguimos mais sair do nosso campo, né? A equipe foi dominada, porque não conseguiu mais roubar as bolas e ter a tranquilidade para sair rápido para o contra-ataque, e sempre quando roubou, não conseguiu mais fazer as transições que incomodaram a equipe do Santo André no primeiro tempo, e aí as coisas foram ficando mais difíceis e o aspecto emocional também pesou, principalmente após o primeiro gol. A equipe aí não se encontrou mais, o aspecto emocional fez uma diferença grande, a perda de confiança dentro do segundo tempo refletiu no resultado que a equipe do Santo André acabou conquistando em cima de gols de bola parada. Washington Melo, Rádio Central. Daniel Paulista, dá para explicar o que aconteceu com o Guarani depois de um bom primeiro tempo? E no segundo tempo, o time caiu muito de produção, permitiu a reação do Santo André e leva aí uma virada histórica, né? Perdendo aí de 3-2. O que falar neste momento, uma derrota como essa, que deixa aí o torcedor realmente muito cabisbaixo? É um momento difícil, todos nós estamos muito chateados por tudo que aconteceu, como você mesmo disse, a equipe fez um bom primeiro tempo, fizemos a estratégia de jogo que funcionou muito bem no primeiro tempo, mas infelizmente o comportamento da equipe no segundo tempo a gente não conseguiu repetir tudo o que tinha feito de bom no primeiro tempo para conseguir manter o resultado ou até mesmo ampliá-lo. A equipe não se encontrou no segundo tempo, não teve a mesma agressividade na marcação, não conseguimos fazer as transições defensivas para a ofensiva com a mesma velocidade e com a mesma leitura de jogo que tivemos no primeiro tempo. E após o primeiro gol, numa bola parada, a equipe se abalou muito no aspecto emocional, no aspecto psicológico e se abateu demais dentro do próprio jogo. E sofreu mais 2 gols que foram um reflexo do abatimento, né, da equipe no segundo tempo. Uma derrota muito dolorida, mas que temos que levantar e focar agora no próximo jogo de terça-feira. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel, o Guarani estava vencendo por 2-0, você fez algumas alterações, elas não surtiram o efeito que você esperava. Dá para explicar o que aconteceu com o Guarani, Daniel? Não, as primeiras alterações no jogo, em cima de tentar dar um poder de marcação melhor, porque entendemos que no segundo tempo a equipe não teve agressividade na pressão ao portador da bola. A equipe do Santo André trabalhou com muita facilidade os toques de bola, com a liberdade. A equipe nossa não foi agressiva como foi no primeiro tempo, então tentamos, com as 2 primeiras alterações, recuperar a força no meio-campo no aspecto de marcação e consequentemente, se tivéssemos conseguido melhorar nesse aspecto, as transições ofensivas, naturalmente, elas iam voltar a acontecer dentro do segundo tempo. Mas, infelizmente, as coisas não aconteceram dessa maneira. A equipe se abateu muito após o primeiro gol, o lado psicológico acabou pesando muito dentro da partida e é uma situação que a gente tem procurado trabalhar, mas que tem acontecido dentro das partidas. Na maioria das vezes onde a equipe toma um gol, a equipe tem se abatido muito e isso não é uma situação positiva e a gente tem que trabalhar para reverter essa situação.
E as outras alterações que fizemos, muito mais no aspecto físico, né, de atletas que já não estavam conseguindo manter o mesmo ritmo e tentando, lógico, uma melhora da equipe, né, com os jogadores entrando mais descansados, mais frescos dentro da partida, para que a gente pudesse criar alguma situação. Mas, infelizmente, foi um segundo tempo muito abaixo do que a gente pode apresentar e principalmente em comparação ao primeiro tempo, deixamos muito a desejar, um primeiro tempo muito bom e a mesma equipe voltou para o segundo tempo de uma maneira completamente diferente, pagamos caro por isso, saímos daqui com um resultado extremamente doloroso. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Daniel, eu queria que você comentasse um pouco sobre a atuação do Guarani, principalmente na etapa final. Obrigado. Que eu já falei, 2 tempos completamente distintos. Um primeiro tempo bom, né, fazendo o que a gente combinou, a nossa estratégia, a equipe jogando com agressividade, né, lógico que jogando em transições, que era o que a gente entendia para poder sobressair sobre o adversário, mas no segundo tempo, infelizmente, a equipe voltou completamente diferente, né? É a situação que a gente tem que rever, a gente tem que reassistir novamente a partida, ver o que aconteceu, ver por que dessa queda de rendimento, tanto no aspecto de comportamento, quanto no aspecto psicológico, principalmente após o primeiro gol, porque isso não pode acontecer, porque foi uma perda muito sentida de um resultado. Lógico que o jogo não estava ganho, como não esteve, mas que a gente construiu pelo primeiro tempo uma oportunidade muito boa de ter saído daqui com a vitória hoje. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Muito boa noite, Daniel Paulista. Acredito que você já tenha falado sobre, né, o que aconteceu no segundo tempo, mas eu queria ressaltar um pouco da primeira etapa, de um time vibrante, ativo, que conseguiu abrir uma boa vantagem. O Lucão do Break, que esse ano está um ator decisivo no setor ofensivo, né, que estava indo bem, lógico, no tempo não acabou indo bem, mas pelo menos é um fator que dá para tirar desse jogo ainda, né? Como eu disse, o primeiro tempo nós optamos em mudar a equipe do último jogo, em virtude do Santo André dar alguns espaços nas laterais do campo e a gente ter velocidade para poder aproveitar esses espaços e surtiu efeito, né, do tempo, né? Nós conseguimos boas transições, boas chegadas pelos lados, né, na busca de aproveitar as oportunidades, construímos o placar, tivemos, né, o primeiro gol, o segundo gol também fruto de uma jogada pela beirada e o pênalti que aconteceu. Mas, infelizmente, no segundo tempo, a equipe se desencontrou, não conseguiu ter a mesma agressividade, a mesma vibração, a mesma força no aspecto de marcação, tanto por dentro quanto pelas laterais do campo. E, após o primeiro gol, falhamos muito, principalmente na bola parada, porque mesmo não tendo jogado um bom segundo tempo, o adversário com a bola rolando não conseguiu criar boas oportunidades. O adversário usou a bola parada e nesse aspecto hoje a gente deixou muito a desejar e pecamos com isso e saímos daqui com a derrota. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. O que foi preponderante para essa virada do Santo André? Uma falha do Guarani no aspecto tático, técnico ou emocional? E você acha que realmente é uma derrota amarga, dura, para a sequência da competição? Não tenho dúvida que é uma derrota amarga, dura, que nos incomoda bastante, porque essa gangorra que a gente vem vivendo de ganha, perde, joga bem, joga mal, joga bem, joga mal, joga um tempo bem, um tempo ruim, oscila muito dentro do jogo. É uma situação que tem nos incomodado bastante. A gente tem procurado trabalhar para que isso não ocorra, mas isso vem acontecendo. Hoje, especificamente, ficou nítido essa troca de comportamento de um tempo para outro e pagamos caro por isso. Então, é um momento que a gente tem que ter serenidade para tomar decisões que precisam ser tomadas para que a gente possa crescer e essas oscilações não acontecer, refletir, assistir o jogo novamente, ver o que aconteceu, o porquê que essa mudança de comportamento vem acontecendo, porque a gente pagou caro e deixou escapar um resultado
que já tinha sido o início dele construído no primeiro tempo. Albert Cavalcante, canais Futebol Interior. Daniel Paulista, boa noite. No primeiro tempo, mesmo com pouca posse de bola, o Guarani foi letal, né? No segundo tempo, o Santo André continuou com a bola e mesmo com as mudanças que o Guarani fez, a tônica do jogo não mudou. Na sua opinião, o que faltou para o Guarani assegurar os 3 pontos dentro de casa? Eu já disse, eu acho que a diferença de jogo, de comportamento, de rendimento dentro da partida foi muito diferente de um tempo para outro. E isso foi determinante para que a gente sofresse essa derrota amarga, essa derrota dura. Também o aspecto da bola parada nos incomoda bastante, porque não pode acontecer o que aconteceu hoje, e a gente tem que repensar essa situação, rever, vamos refletir sobre isso para que isso não possa mais acontecer e a gente não oscile dentro do próprio jogo, como foi o jogo de hoje. Um primeiro tempo onde cumprimos a estratégia, cumprimos o jogo como ele deveria ser jogado e, como você disse, nós fomos muito assertivos na tomada de decisão das finalizações, mas no segundo tempo nós não conseguimos ter a mesma agressividade na marcação para que a gente conseguisse fazer transições, isso não funcionou. E o adversário, com o toque de bola, nos incomodou através das bolas paradas e nós falhamos e pagamos caro por isso. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel. O Guarani hoje tomou 2 gols de bola aérea e tomou uma bola na trave, sempre ali no segundo pau. Eu queria saber se você já diagnosticou o problema e qual a solução para que o Guarani melhore nesse sentido e não tome mais gol assim. Bom, agora não revi ainda o lance dos gols, vamos reavaliar, vamos assistir o jogo novamente para ver tudo o que aconteceu. Acho que a bola parada foi determinante para que o adversário construísse o resultado, mas de uma maneira geral o segundo tempo nosso foi muito abaixo também, né? Foi um segundo tempo onde a gente proporcionou ao adversário essas oportunidades de bola parada, então a gente tem que rever como um todo o jogo para tentar identificar os erros que aconteceram com o jogo rodando, com a bola rolando, e ao mesmo tempo também nós temos que reavaliar a nossa bola parada, porque a gente vem sofrendo nesse aspecto, e isso não pode se voltar a acontecer. Nós temos que melhorar, temos que continuar insistindo para que a gente melhore nesse aspecto, porque isso tem sido um dificultador na nossa trajetória em busca de bons resultados. Está encerrada a entrevista coletiva. O Guarani volta a campo na terça, enfrenta o Maricá fora de casa na estreia da Copa do Brasil. Daniel, obrigado, boa noite. Boa noite.